Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! No ar. Hora da notícia. Hora da notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Aqui na Mais FM, em 87.9, você ouve no seu radinho tradicional, você ouve no seu celular, né? Em 87.9, o nosso programa aqui na Mais FM, em 87.9, portanto, você tem acesso às notícias do dia, às informações do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis, no nosso programa que começa nesta sexta-feira, hoje, 18 de janeiro de 2019. Esse aí, o mês de janeiro já está indo embora, né? 18 já, passamos da metade do mês, ou seja, 2019, se brincar, voa, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar comemorando o Natal de novo. É isso aí. Nós queremos também agradecer a você que nos ouve através dos nossos aplicativos, né? Os nossos aplicativos da Mais FM, você acessa no seu smartphone, você acessa no smartphone Android, né? E você também acessa no sistema iOS. Você pode baixar o aplicativo e acompanhar o nosso programa em qualquer lugar do mundo, né? Você fica conectado, né? Você fica bem informado aqui na Mais FM através do aplicativo da Mais. Um aplicativo muito legal, né, que também você pode acompanhar é o Radiosnet. O Radiosnet é um aplicativo que você ouve a Mais FM, a Nova Gospel e muitas outras emissoras. Só que na cidade são mais de 30 emissoras, né, web rádios, as rádios da cidade, todas você encontra no aplicativo Radiosnet. E é claro, né, a nossa já tradicional e famosa transmissão ao vivo pelo Facebook, né, você acompanha também todos os dias a nossa transmissão ao vivo aqui na página do Facebook. A página da Mais é facebook.com Mais FM Anápolis, né, Mais FM Anápolis, só o M maiúsculo, e você acessa no Facebook a nossa página e fica também bem informado. Você pode participar deixando o seu recadinho, deixando a sua mensagem na nossa transmissão ao vivo e também no nosso WhatsApp, que é 995294013, né? Você pode deixar o seu recado e a gente vai incluir na pauta do dia a sua manifestação. Hoje comigo está aqui o meu amigo Paulo Roberto Belém, que vai estar conosco fazendo os comentários, discutindo os assuntos do dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia aos ouvintes da Rádio Mais FM, que nos ouvem aí pelos 87.9 aqui na região leste, sul da cidade de Arco Verde.
E a todas as plataformas digitais aí do Facebook também. Muito bem, então é isso aí. Bom, a gente começa o nosso programa, como de costume, falando do futebol, né? E o destaque do dia, naturalmente, hoje é sexta-feira, é que amanhã, Paulo, começa o Campeonato Goiano de 2019, a Federação Goiana de Futebol, né, em plena atividade, e amanhã já tem a estreia de clubes de Goiânia, né? Amanhã já tem partidas em Goiânia, e no domingo nós teremos aqui em Anápolis o clássico desse campeonato, que vai ser a Anapolina, né? Anapolina e o Grêmio Anápolis. Anapolina e Grêmio Anápolis são os clubes da cidade que participam do Campeonato Goiano. E, na verdade, quem manda o campo aqui é o Grêmio. É o Grêmio, Anápolis. né? Isso. Então, o clássico é puxado aí pelo Grêmio Anápolis. Isso. Aí, a primeira partida de futebol aqui do Jonas Duarte de 2019 terá como mandante o Grêmio Anápolis, que enfrenta a chata, a Anapolina. Os dois estão na primeira divisão do Campeonato Goiano de Futebol. E o detalhe, viu, Paulo? O detalhe desse jogo é o seguinte, que quando o Grêmio é o mandante do jogo, não tem ingressos do torcida premiada. Realmente, né? O projeto Torcida Premiada, voltado na Câmara ainda no final do ano passado, que está aí há 20 dias atrás, né? Uhum. Só beneficia a Anapolina, né? Até porque e o Anápolis, né? Só que o Anápolis estará na segunda divisão. O né? Anápolis na divisão de acesso do né? Campeonato Goiano. Uhum. Não beneficia o Grêmio Anápolis, porque é um time empresarial. Justifica, né, Edmar Silva? Sem torcida? Eu acho. Não é a questão não é o fato da torcida, é o tipo do regime jurídico do time, né? Por exemplo, enquanto os outros são associações, e o Grêmio Anápolis é um clube empresa, né? Clube empresa. E por isso não focado em formar jogadores para venda. Na verdade, o Grêmio ele é uma empresa, um clube que foca na descoberta, né? Desenvolvimento de jogadores que são especialmente encaminhados para Portugal, né? Mercado europeu. Aliás, a diretoria do Grêmio é formada de portugueses, né? E o pessoal foca na questão da produção de craques. E agora, eu tenho uma opinião, viu, Paulo, que o Grêmio, justamente por esse caráter empresarial, ele acaba sendo uma equipe interessante, né? Você pode ver que o Grêmio ele vem crescendo nos últimos anos, e a participação dele na primeira divisão desse ano, né? Não é a primeira vez que ele participa da primeira divisão, então eu acho, na minha opinião, é o resultado desse trabalho empresarial que eles fazem, né? Enquanto, por exemplo, a Anapolina e o Anápolis se juntam, no final no início da temporada, né? Todo ano é aquela história, junta um grupo de jogadores, né, que fazem contrato aí de 4, 5 meses. Os famosos contratos de verão. De verão, quer dizer, faz a participação no Campeonato Goiano e depois os jogadores vão embora e o time acaba praticamente desmontado, né? Então, isso acaba gerando o quê? Gera uma inconstância. O time não cresce, né? Não tem... E participa dos campeonatos, né? Tanto na primeira quanto na segunda divisão, muitas vezes só com aquela preocupação de não cair, né? Já pensando na temporada posterior. Quer dizer, a participação do time anapolino no campeonato, né, normalmente, nos últimos anos, tem sido assim. É aquela luta desgramada, como diz o torcedor, para não cair, né? O Anápolis caiu de novo ano passado, por exemplo, o Anápolis esse ano está na segunda divisão, né? A Anapolina vai agora... A Anapolina fez uma grande participação na temporada passada, né? Chegou aí às etapas finais do campeonato, mas esse negócio inconstante acaba gerando essa dificuldade para os times anapolinos. Bom, de acordo... É bom ressaltar que esse ano o Campeonato Goiano tem uma novidade, né? Novidade no sentido de que serão 12 clubes, né? Isso. 12 equipes. Até o ano passado eram 10. Retorna aí
O campeonato é uma equipe tradicional lá da capital, então vão ser, se não me engano, 4 ou 5 times, Vila Nova, Goiás, Atlético e Aparecidense da Grande Goiânia, né? Digamos que é lá da mesma região, e o Goiânia. Goiás, Atlético, Vila e Goiânia. Isso, né? Só de Goiânia são 4 times. Clubes, né? Aqui de Anápolis são 2 times, poderiam ser 3 caso o Anápolis estivesse na primeira divisão. E começa aí essa temporada do Campeonato Goiano, que é prevista até abril, a final. Isso. O primeiro jogo, Paulo, é amanhã em Goiânia, portanto o campeonato começa amanhã, sábado, às 17 horas, e o jogo de amanhã é Vila Nova e Aparecidense, né, lá no Serra Dourada. No domingo, aí tem Atlético e Goianésia, né, tem Iporá e Itumbiara, aliás, Iporá e Itumbiara lá no Feirão, em Iporá, né, naturalmente, o Atlético e o Goianésia no Antônio Ascioli, em Goiânia, o Novo Horizonte e o Crack de Catalão vão disputar o seu jogo lá em Morrinhos, né? Novo Horizonte é de Morrinhos, não é isso? O Goiânia e o Goiás jogam no Serra Dourada, também no domingo às 17 horas, e aqui em Anápolis, domingo, 17 horas, a primeira partida dos anapolinos, Grêmio Anápolis e Anápolis no Jonas Duarte. Então fica aí o convite para os torcedores da Chata verem a estreia da Anapolina no domingo no Jonas Duarte, às 17 horas, contra o Grêmio Anápolis. Muito bem. Essas as notícias do esporte, a gente focando hoje especialmente no Campeonato Goiano, uma vez que no próximo domingo... Uma vez que o Campeonato Goiano começa nesse final de semana. Isso, né? Todo mundo aí na expectativa. Bom, vamos destacar as notícias nacionais, meu jovem. Uma notícia que ontem repercutiu muito e ainda está nos jornais de hoje é o caso Fabrício Queiroz, né? O Fabrício Queiroz, que é motorista, né? Era motorista na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do deputado estadual Flávio Bolsonaro, ele acabou tendo, né, um processo que foi levado ao Supremo Tribunal Federal. O Flávio Bolsonaro, que é o deputado, né, ainda é senador eleito, ele acabou ganhando uma liminar do presidente do tribunal, suspendendo o processo lá no Rio de Janeiro, na verdade, proibindo o Ministério Público de dar andamento às investigações do caso Fabrício Queiroz. Como é que você está vendo essa polêmica do Queiroz? Na verdade, o caso Queiroz aí está muito mal explicado ainda, né? O relatório do Conselho lá de Controle de Operações Fiscais, que é um órgão ligado, que era até então era um órgão ligado ao Ministério da Fazenda, né? Foi trocada essa gestão para o Ministério da Justiça agora também, né? Apontou essa movimentação atípica, para não dizer estranha, do motorista do atual senador eleito e deputado, né? Na verdade, acho que aí tem uma falha, Paulo. Ele é um senador eleito, entretanto, ele não tomou posse, né? Na verdade, ele ainda é deputado estadual. Justo. Né? E esse é um debate que tem sido feito, porque o Fux, né, disse que ele tomou a decisão, né? Tem uma manchete aqui do G1, diz o seguinte: Fux afirma que, se não tomasse decisão sobre o pedido de Flávio Bolsonaro, provas poderiam ser anuladas. O ministro suspendeu provisoriamente caso Queiroz, decisão caberá ao relator Marco Aurélio. Né? Então, a decisão do Fux foi baseada na questão do foro privilegiado, né? E o questionamento a pergunta é, ele já assumiu? A resposta é... realmente não. Não, né? Ele só vai assumir em 1º de fevereiro. E aí, o questionamento é, como é que alguém tem foro privilegiado antes de assumir o cargo? Só o fato de ser eleito já dá o foro privilegiado, né? Está prevendo o foro, O Fux, né? Entendeu que sim, né? Digamos que ele tenha entendido que o processo ou essa história vai demandar muito tempo, né? De explicações entre convocações e para oitivas que o próprio Queiroz e aquelas pessoas ligadas a ele, as filhas do Queiroz também, que tiveram nomes mencionados. As filhas e a esposa, né, que eram também assessoras a família deputado. quase toda, né?
deixaram de comparecer a oitivas, a depoimentos, a convocações da Justiça. O próprio deputado e atual senador eleito deixou de ir, mas não era obrigado. A Justiça também foi convidado, né? Foi convidado, né, de uma forma diferente. Nós tivemos aí essa movimentação atípica apontada pelo Conselho, não somos nós que estamos dizendo, né? Nós só estamos repercutindo o que foi dito pelo Conselho e deixou de se explicar com mais detalhes do que se trata essas verbas, essas remunerações que foram angariadas por esse ex-motorista do deputado eleito, do senador eleito, e passou por um problema de saúde e nisso ficou sem saber do que se tratava. Ele disse alguma coisa, mas ficou faltando comprovar se essa situação é a de fato a origem desse dinheiro. E parece que vai ficar um pouco apagada essa história, pelo menos desde ontem, né? Até que se tem interesse em retomá-la. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal ele está de recesso, né? A Justiça, de uma forma geral, tem recesso no período de dezembro a janeiro, e a volta a volta plena, né, dos trabalhos no Senado, no Supremo, né, e no Judiciário de forma geral, vai colocar o processo nas mãos de outro ministro, né? Então, a expectativa é que o Marco Aurélio, que é o responsável pelo processo, ele possa dar andamento a ele. Ou seja, a suspensão ela é temporária, né, por um prazo que não será, na verdade, o recesso do Judiciário é até o dia 20, né? Portanto, na próxima semana o Judiciário já volta a funcionar normalmente. Então, de certa forma, essa decisão ela é precária, né? Ela vai durar só até a semana que vem, quando o relator do processo ele volta e assume, né? É claro que aí ele também tem prazos para decidir, para resolver, né? Para se manifestar. Pode ser que ele se manifeste de imediato, pode ser que leve mais tempo. Demore mais tempo. A Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, ela escreveu o seguinte: ministro do STF afirma que pedido de Flávio Bolsonaro sobre o motorista foi uma confissão de culpa. Senador eleito recorreu à corte, né, para suspender a investigação contra Fabrício Queiroz. Diz o seguinte: o pedido feito pelo senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL, para suspender a investigação criminal sobre movimentações financeiras de seu ex-assessor Fabrício Queiroz foi considerado uma confissão de culpa por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo o magistrado, o caso ficou ainda mais grave e a atitude é uma confissão de que o envolvido é o senador eleito e não o motorista. O ministro Luiz Fux acatou a petição do senador nesta quinta-feira, 17. Outros ministros da Corte acreditam ainda que, se a questão for aberta no STF, o presidente Jair Bolsonaro também será investigado, já que existem movimentações financeiras ligadas à primeira-dama Michele. O inquérito suspenso temporariamente foi instaurado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. São investigadas movimentações financeiras feitas por Queiroz, consideradas atípicas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Então, a matéria aqui do jornal Folha de São Paulo, né, também do UOL, essa nota... só não diz quem é o ministro, né? Essa nota vem reafirmar o que a gente está comentando aqui, a questão do foro privilegiado antecipado, que o Flávio Bolsonaro fez um pedido à Suprema Corte, sendo deferido temporariamente essa pausa nas investigações, nessa investigação criminal que vai apurar, que está apurando a questão das movimentações financeiras do Queiroz e a ligação que essas movimentações financeiras do seu ex-motorista tem a ver com o Flávio Bolsonaro. E essa confissão de culpa notada repercutida nessa nota é o que todos têm pensado. Por quê? Para que eu vou paralisar uma investigação se está tudo ok? Se ela não me envolve, né? Se ela envolve o terceiro. Né? Se ele mesmo diz que não tem nada a ver comigo, entendeu? Isso aí que fica a pergunta que fica. E se um ministro da Corte está dizendo que questionando a decisão do seu colega, né? Questionando não, mencionando
o cenário de um colega que deu essa suspensão temporária, digamos que no próprio STF tem quem entende. Na verdade, no STF sempre tem divergência, né? São 11 ministros, naturalmente tem sempre divergência. Sempre vai ter o contraponto lá também. De qualquer maneira, a jornalista não disse qual ministro, né? A gente fica aí pensando, imaginando quem pode ser, mas o fato é que esse assunto ainda vai, como diz o pessoal, né? Vai dar muito pano para manga. Muito pano para manga. Isso aí. Enquanto a camisa tá cavada. Tudo bem. Nós vamos para o pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia desta sexta, hoje, 18 de janeiro. Hora da Notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Rádio Mais FM 87.9. É sua alegria todos os dias. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Deixa a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Mais FM, Mais FM, Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula. Você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da Notícia. Hora da Notícia. Edmar Silva.
Estamos voltando para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, em 87.9, direto dos estúdios da Mais FM, aqui no Jardim Arco Verde. Eu quero agradecer a você que nos acompanha em 87.9, aqui na região sul da cidade. Para você que nos acompanha nos aplicativos, um abraço para o meu amigo Alfredo Landim, que ouve no aplicativo da Mais FM, né? A Dona Maria Celina, sabe quem é a Dona Maria Celina? Não conheço. A ilustre mãe aqui do seu nobre colega apresentador. Tá. Dona Maria Celina, minha mãe, ouve lá na Vila Goiás, também pelo aplicativo, né? Está moderninha, acompanhando pelo aplicativo. O meu amigo Justino, Antônio Justino, José Justino Filho, né? Está sempre ligado também pelo aplicativo. Ele usa o aplicativo Rádiosnet, né? Então ouve a Mais FM e ouve outras emissoras no Rádiosnet. Então, um abraço para todo mundo aí que ouve no aplicativo. Eu quero agradecer também a Mirna, minha amiga Mirna, que ouve sempre, né, quando ela não pode estar conectada pela manhã, ela ouve o nosso podcast que é enviado para o aplicativo WhatsApp, né? Então, o WhatsApp também, nós temos um grupo chamado Jornalismo na Mais FM, onde a gente caminha todos os dias o nosso programa. E aí a pessoa pode ouvir pelo WhatsApp, né? Na hora que tiver tempo, na hora que dá. Então, a minha amiga Mirna, ela normalmente ouve no horário do almoço, né? Ela vai almoçar e bota o WhatsApp lá do lado, né? O celular, e acompanha o nosso programa. Quem nos acompanha também todos os dias, quero deixar um abraço muito especial, é o meu amigo Gilbênio Costa. Lembra do Gilbênio Costa? Gilbênio Costa, ali ele lá na sua empresa, na Multiplotter, está sempre ligado, está sempre conectado. Ontem, inclusive, me ligou para fazer uma reclamação técnica, né? Acho que já foi corrigida, viu? Depois você me fala se foi corrigida ou não. Tá certo? É isso aí. Quem está conosco no Facebook é a Ludmila Rodrigues, né? Também sempre conectada, sempre compartilhando aí o nosso programa. Obrigado, a Ludmila. O Vando Corrêa, lá em Ouro Verde, né? O Vando Corrêa, gente fina de Ouro Verde, um abraço para todo o pessoal de Ouro Verde que nos acompanha, o pessoal de Campo Limpo, né, toda aquela região ali, muitos ouvintes da Mais FM, né, especialmente no horário noturno, muita gente ouve a gente em Campo Limpo, Ouro Verde, em Goianápolis, né, cidades aqui vizinhas, na nossa reprise, às 8 da noite. Então, um abraço para a Elaine Lima, né, Elaine também, conectada com a gente nessa manhã, obrigado, né? E Lucimar Batista Mendes Borges, sempre também conectado, sempre participando do programa. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, né? Então, a gente faz o programa, né, pensando no nosso ouvinte. E você, que é ouvinte, pode participar, pode deixar seu recado, pode deixar aqui a sua participação no programa. Bom, nós vamos, nesse segundo bloco, o meu amigo Paulo, nós vamos ouvir o Libório Santos. O Libório Santos fala de Goiânia, ele todos os dias participa do nosso programa aqui, trazendo as principais informações de Goiás, as principais informações aqui do nosso estado. Então vamos lá, vamos falar com Libório Santos nesta manhã de sexta-feira. Produtores de soja apresentam reivindicações junto ao Ministério da Agricultura. Aumentam as denúncias de crimes sexuais. Secretária da Fazenda garante o pagamento do salário de janeiro aos servidores em dia, mas o de dezembro será parcelado. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 18 de janeiro, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Uma criança de 9 anos e um rapaz de 19 morreram afogados numa cachoeira no município de Cristalina, região do entorno de Brasília. Os bombeiros não souberam informar como o acidente aconteceu. Notícia que serve de alerta. Com esse tempo quente, muitos procuram lagos e rios. Os cuidados devem ser redobrados, principalmente com crianças. Defesa Civil alerta para fortes vendavais nas próximas 72 horas em Goiás. A previsão da meteorologia é de que temporais devem acontecer nos 246 municípios goianos, com raios, granizo e rajadas de vento que podem chegar até 60 km por hora. Representantes de entidades que atuam no setor agropecuário se reuniram essa semana em Brasília com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, quando foram apresentadas algumas reivindicações do setor agrícola referentes ao cumprimento de obrigações junto ao BNDES devido às consequências das condições climáticas adversas.
O presidente da ProSoja Brasil e vice-presidente da FAEG, Bartolomeu Braz, fala sobre o pedido apresentado à ministra. A ProSoja Brasil, juntamente com a FAEG, a Federação da Agricultura, e também conversei com a CNA sobre a situação do Brasil que encontra a seca. As regiões sul, depois passou para o centro-oeste e agora muita chuva no sul e faltando chuva no centro-oeste. Então isso agrava muito a produtividade, tem caído bastante em todas as regiões. Os preços estão bem abaixo, 15% a 20% abaixo. Isso fez com que nós fizéssemos uma demanda para a ministra Tereza Cristina para que se alongue as parcelas de investimento para o último ano do vencimento e automaticamente nós precisaremos também de uma securitização. Todas as cadeias produtivas estão bastante endividadas e o produtor rural é que banca todo esse agronegócio. Então, nós encaminhamos esse pedido para que a gente possa, junto com a frente parlamentar, logo em seguida, ela volte em fevereiro, para a gente tentar implementar isso aí e trazer mais essa saída para o produtor rural que enfrenta nesse momento. Cerca de 3.400.000 trabalhadores começaram a receber ontem o pagamento do 7º lote do abono salarial do programa PIS/PASEP. Podem receber o benefício os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em janeiro e fevereiro e os servidores públicos com final de inscrição 5. O cidadão que decidir adquirir um revólver ou pistola após a entrada em vigor das novas regras para a posse de armas embolsará, no mínimo, cerca de R$ 3.700 para regularizar sua situação, cumprindo a todos os pré-requisitos exigidos por lei. O valor inclui a aquisição do armamento e a obtenção dos documentos necessários. Depois do caso de João de Deus, surge outro escândalo da prática de crimes de abusos sexuais e desta vez um ex-diretor do Tribunal de Justiça de Goiás. Várias mulheres acusam Ricardo Paisandré da prática desse crime. Ele é genro do presidente do Tribunal de Justiça. É importante frisar que a impunidade é um incentivo à criminalidade. Portanto, denuncie. Começa neste sábado o Campeonato Goiano de Futebol com as participações de 14 times. A competição serve de preparação para Goiás, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro, e para o Vila Nova e o Atlético na Série B. A secretária da Fazenda, Cristiane Schmidt, concedeu ontem uma entrevista coletiva, ocasião em que afirmou que Goiás atende a 2 dos 3 critérios para ingressar no regime de recuperação fiscal do governo federal. Os critérios de avaliação da dívida consolidada líquida seria a maior dificuldade. O Estado quer que alguns valores do passivo das contas sejam contabilizados na dívida. Por exemplo, a folha dos servidores de dezembro, que é de R$ 1,6 bilhão. A secretária garante que é fundamental Goiás ingressar no regime de recuperação fiscal. Se tivermos, vai ser muito bom, porque aí a grande vantagem que eu tenho dito aqui é que a gente vai ficar um período aí sem pagar juros e amortização, o que dá para a gente um alívio para a gente priorizar em alguns pagamentos, a começar pela folha de 2018, que é a nossa maior prioridade nesse momento. A missão federal em Goiás para avaliar as contas do governo foi encerrada na última quarta-feira, mas somente em fevereiro os técnicos devem manifestar se o Estado está dentro dos critérios para ingressar no regime de recuperação fiscal. Apesar disso, o Cristiane Schmidt garante que a folha de dezembro será quitada. Ele vai ser pago, então não independe do programa, tá? E a gente pretende começar o pagamento o quanto antes possível. Só que a gente tem um problema de fluxo de caixa, que a gente tem um déficit. Portanto, se vier a ajuda, nos alivia no fluxo de caixa para a gente poder ter um alívio para poder fazer os nossos pagamentos. O pagamento do salário de janeiro começa na próxima segunda-feira. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí então Libório Santos, direto de Goiânia, fazendo o destaque das principais notícias do dia, as principais informações. Das notícias do Libório aí, tem algum destaque? Eu acho que as que mais que interessa, que mais tem repercussão aí, que é a mais atual, digamos, é a questão do pagamento dos servidores da folha de dezembro. Essa é a preocupação de quem não recebeu geral, né? De quem não recebeu. Tem um grupinho ali que está tranquilo, né? Que recebeu, está esperando só o janeiro, né? Ela disse que vai ser pago ainda dentro desse mês. Isso demonstra uma preocupação do Caiado em pagar o mês que ele entrou e uma preocupação de encaixar esse dezembro aí, que a maioria dos servidores não recebeu, uma forma de parcelamento. Antes de vir para cá, eu estava vendo uma reportagem no noticiário de que ontem teve uma reunião que acabou sem nenhuma definição.
Na hora que falou que ia parcelar em 2 vezes, os sindicatos levantaram as questões dos vencimentos agregados, que é 13º, os R$500 que eram pagos, né, que até então eram pagos até novembro, né, que dezembro não foi pago, daquela gratificação de R$500 de vale alimentação que o governador antigo, né, o ex-governador, o ex-governo, delegou aos servidores que ganhavam até tal renda, né, e acabou sem definição. Hoje tem um novo encontro para saber o que vai acontecer. A secretária de Fazenda é muito enfática ao dizer que não dá conta de pagar esse mês e que tem que parcelar, que é isso, que é aquilo. Agora, outras vias do governo, outras pessoas que não estão ligadas diretas no governo dizem que é possível. Ontem mesmo ouvi um noticiário do senador eleito, Jorge Cajuru, de que o Caiado vai pagar sim o mês de dezembro ainda em janeiro. Se isso é fato ou não, a gente vai ficar sabendo aí na próxima semana derradeira do mês de janeiro. Na verdade, tem umas especulações dizendo o seguinte: como tem essa busca de recursos federais, né, a busca de ajuda do governo estadual, né, a semana passada, essa semana, né, circulou uma notícia nos bastidores de que o Sindifisco, né, o sindicato dos fiscais, havia informado a setores aí de servidores que o Estado tem recursos sim para fazer esse pagamento, mas que o governo estaria fazendo essa pressão para ver se consegue entrar nesse refis nacional, né, nesse sistema aí que a secretária mencionou, ou seja, né, se isso for verdade, porque isso daria um triste, gás, né? Daria um gás para o Estado, né? Agora, é muito... Eu prefiro torcer, né, pelo menos acreditar que não é verdade isso. Por quê? Porque seria muito injusto, né, o governo usar o servidor para tentar fazer essa manobra. Um bode Né? expiatório. Não, é uma manobra. Então, assim, eu não vou pagar você, falo que não tem dinheiro para ver se eu consigo um empréstimo, né? E a hora que eu conseguir, aí eu te pago. Né? Então, a gente vê servidores do Estado, né? Ontem eu vi uma manifestação da presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Educação, o Sinteco, né, justamente falando dessas dificuldades, mas na fala dela eu entendi que os servidores estão, vamos dizer assim, não tranquilos, mas pelo menos eles estão conversando com o governador, né, conversando com o governo de uma forma bem, vamos dizer assim, até conciliatória. Achei a fala dela bem conciliatória. Bom, então é aguardar, né, o servidor, aqueles que já receberam, como você disse, setores... por exemplo, da saúde já recebeu, né, o judiciário, o legislativo. Então, agora, uma boa parte, os professores, né, por exemplo, a classe dos professores é a maior classe. É a maior classe, é o maior número de trabalhadores do Estado. Trabalhadores da educação, né? Que estão sem receber, né? E esses aí estão aí. As polícias, as corporações dos bombeiros, da polícia militar também estão sem receber. Estão sem receber, né? Não é dizendo que pessoas que estão no governo que ganham mais, têm lá o seu suporte, tem o seu crédito no cartão, tem uma reserva, talvez tenha uma reserva ali financeira ali para emergências. Agora tem aquela grande parte dos servidores que não tem essa condição e que estão no mesmo barco aí, sem receber o salário, aqueles que pagam, que vendem a janta para almoçar. Tem que pagar aluguel, tem que pagar, né, a farmácia, tem que pegar o mercado. E as concessionárias... Né, tem que pagar a luz. Tem que pagar água. Não, até porque, por exemplo, a concessionária de energia hoje não é mais do Estado, né? Privado. É uma empresa privada, quer dizer, você não pagou, dançou, cortou, né? Então, o trabalhador fica numa situação difícil, né? E a nossa torcida é para que se regularize o mais rápido possível, para que os trabalhadores possam quitar os seus compromissos. Poderia ter uma alma caridosa do Estado muito rica, pode ser uma empresa ou uma pessoa física que confia no governador Caiado e falasse assim: ó, Caiado, vou te emprestar sem juros para você pagar a folha dos servidores de dezembro. E você pode pagar em quantas vezes você quiser. Você parcela aí. Você parcela comigo. Mas o governador preferiu fazer diferente, né? Ele pediu crédito aos comerciantes para os trabalhadores. Olha, abre uma cadernetinha aí, né? Um crédito aí para o meu funcionário. Eu lembro, mas você lembra disso? Eu lembro, quando eu era menino, criança pequena lá em Minas Gerais, eu lembro que a gente ia na venda, lá não era nem mercado, era na venda, e lá tinha uma cadernetinha, um caderninho. Do fiado, né? Comprava, anotava lá e
Eu lembro pagava que uma vez lá no bairro onde eu morava, quando era criança, possível. lembro disso até hoje. Surrupiaram o caderninho do fiado Aí, ó, do comerciante lá do faliu a bairro. empresa do... Rapaz, como não tinha nada digitalizado naquela época, né? Que não é tão antigo assim. O máximo que tinha era a calculadora daquelas de puxar, assim. Vamos ver aí o que vai dar na próxima. Semana que vem tem que ter uma definição. Na verdade, eu acho o seguinte, eu acho que o governo vai pagar o mês de janeiro, né? Isso alivia um pouco, porque o trabalhador, ele socorre as contas mais urgentes. Tapa o buraco, né? Tapa o buraco. Mas, assim, tudo indica que vai haver um parcelamento, né? Para que seja pago o dezembro e as 13º, né? E outras verbas agregadas. como você disse aí. Agora, né? O que me encabula é o seguinte, quando o governador aí foi eleito no primeiro turno, né? No primeiro domingo de outubro, foi constituída uma comissão de transição. Essa comissão de transição, ela tem elementos do governo que está saindo e do governo que vai entrar, né? Então, é uma comissão que vai fazer a transição, ou seja, né, como o próprio nome diz, é a mudança de um governo para outro. E, na transição, tem pessoas que vão olhar a questão financeira, tem uns que vão olhar a questão trabalhista, tem uns que vão olhar a questão, né, de pessoal, ou seja, nesse trabalho da comissão, era preciso que fosse detectado esse problema, né? O não empenho, né? Porque o problema é assim... É o não empenho da folha. Não empenho. Então, a responsabilidade do governador que saiu, que não empenhou, tá bom, mas a comissão de transição, né? As pessoas que estavam nessa comissão, elas não viram isso, né? Elas não acompanharam. Por exemplo, se você vai fazer uma transição de uma prefeitura, de um estado ou do país, essa comissão de transição é justamente para não ter surpresa, né? Para que não tenha arapuca montada para quem vai assumir. Então, na minha opinião, como diz, modesta opinião, eu acho que a falha aí não é do governador que saiu. A falha é da equipe que estava responsável por essa transição, que não percebeu um negócio tão grande desse, né? Quer dizer, aquela história... Você acabou de dizer aí que alguns sindicatos dizem que o governo estaria usando isso de propósito para adquiri-lo. Isso, essa é uma tese, né, que está aí nos bastidores. Então, na minha modesta opinião também, eu vou analisar um cenário que é um cenário possível, de que o não empenho possa ter sido algo acordado também, para que houvesse essa situação. Uhum. De qualquer maneira, é muito estranho, né? É muito estranho que a comissão de transição não tenha percebido essa situação. Ainda mais com evitada a despesa mais grave de um governo, que é a questão salarial, folha de pagamento. Na verdade. E é a maior despesa que os municípios, que os estados e a União têm, folha de pagamento. Como que se deixa fazer por esse, vamos dizer, um equívoco de não fiscalizar? Uhum. Então, eu acho que é um equívoco, como você disse, né? Ouviram mesmo e deixou passar. Foi uma coisa. Há mais segredos entre... Muitos mistérios entre o Palácio das Esmeraldas e o... É isso aí. De qualquer maneira, né, a nossa torcida é pelo trabalhador para que essa situação seja resolvida, né, e os trabalhadores possam receber e quitar as suas contas, né? Que essa demanda, essa pauta... Quem vive de salário sabe disso, né? Que se faltou o salário aí... O mais importante é que, sanada essa situação, a questão salarial de dezembro dos servidores do Estado, que venham as políticas, né? Que venham as movimentações para a implementação daquilo que foi acordado como projetos que visam dar mais dinamismo ao Estado, equilibrá-lo, né? Sobretudo, diante da situação, para que ele possa realmente crescer. É isso que todo mundo espera, receber em dia e ter um Estado melhor. Ter um Estado progredindo, crescendo. Né? Isso aí, nós vamos para um pequeno intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a cidade de Anápolis, né? Tem votação de projeto da titulação dos trabalhadores da saúde de Anápolis, não só da saúde, mas, né, os servidores do município de Anápolis tem agora às 9h30, né? Às 9h30 tem sessão... A gente vai repercutir no próximo bloco, porque
não só a questão da titulação ligada aos servidores, tem uma série de projetos aí que vão ser deliberados a partir das 9h30, daqui a pouco na Câmara Municipal, e a gente traz para você, ouvinte da Rádio Mais FM, no próximo bloco. Nós falamos ontem, né, demos aqui, o vereador Antônio Gonimide estava conosco, deu aqui uma pincelada dos projetos que vão à votação daqui a pouco, né, e, é claro, os servidores públicos são os mais interessados, os maiores interessados nos projetos que vão ser debatidos e votados hoje na Câmara Municipal. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Né? E, sobretudo, esse foi o comercial mais rápido. Esse foi o comercial mais rápido dos últimos... rádio mundial. Deu um tilt aqui no meu programa, aqui, mas tudo bem. Sobra mais tempo é bom que sobra mais tempo aqui para a gente discutir o tema da cidade, né? A cidade de Anápolis. Antes de entrar na questão Vamos repercutir que a questão da interdição parcial da Avenida Fernando Costa, não sei se vocês falaram, mas começa hoje lá na região da Avenida Fernando Costa uma interdição parcial, porque a prefeitura disse que vai aplicar aquele micro-revestimento na avenida. O que é isso? Micro-revestimento é o famoso recapeamento. É micro-revestimento? É isso aí, que é a palavra científica. Isso que era azulejo. Então, a notícia é que depois de mais de 6 meses de obra para instalação de galerias pluviais lá na região da Avenida Fernando Costa, que trouxe e está trazendo até hoje muito transtorno aos moradores daquela região, sobretudo aos comerciantes e aqueles que passam lá na avenida nos seus deslocamentos diários, de que a notícia é de que a avenida poderá ser interditada em determinadas horas do dia, enquanto as equipes lá que vão fazer esse micro-revestimento da avenida, aplicar a capa asfáltica, digamos, né, trabalhar lá. Isso vai ser no período diurno, ou seja, de manhã e de tarde, e será preciso interditar a via em alguns horários, não específicos. Mas a notícia é que os moradores lá da região e quem passa por lá tem que ficar mais atento, e se puder evitar, que evite, né, a Avenida Fernando Costa, porque essa interdição parcial vai de janeiro, hoje, 18, até 18 de fevereiro, um mês. Um mês para fazer o revestimento asfáltico da... aí resolve, né? Será que isso aí resolve? Aí termina. Porque o detalhe é o seguinte, a Avenida Fernando Costa e a Avenida Brasil Norte, né, estão há 2 anos em obra. Sim. Né? Aliás, a Brasil Norte tem mais de 2 anos, né? Porque a obra começou ainda no governo passado. Então, nesses últimos 2 anos, a Brasil Norte sofre ali interdição, né? Os comerciantes, muitos faliram, muitos mudaram, né? Muitos estão lá até hoje sofrendo as consequências dessa obra que nunca acaba, né? Parece, como diz o Henrique Morgantini, parece construção de igreja, né? Nunca termina. Então, agora a expectativa, né? Vamos torcer para que a Fernando Costa seja entregue o mais rápido possível, que esses próximos 30 dias aí sejam suficientes para fazer essa... Agora, na Avenida Brasil Norte, você levantou aí, o problema era do lado para quem subia para o bairro, né? Não era para quem desce. Naquela grande região de comércio pujante, né? Que tem as autoelétricas, eletrônicas que vendem ao varejo, etc., que era subindo para o bairro, agora é descendo. Que eu passei por lá ontem e vi uma intervenção de que está cortando lá o asfalto para fazer o alargamento da via do lado direito, sentido centro agora, que não tem tanto comércio, mas não vai deixar de ter reclamações nesse período aí. A gente espera que nesse período agora de janeiro, que apesar de ser um período chuvoso, não esteja chovendo tanto que precisava, né? Precisava no sentido de que todo mundo espera, para que a prefeitura dê um prosseguimento mais célere nessas intervenções, para que não haja tantos transtornos
como os que aconteceram e que acontecem no sentido inverso da via. Muito bem. Bom, mas a gente começou a falar aqui sobre a questão do trabalhador, né? Nosso tempo está curto aqui, Paulo, mas você esteve com a representante dos sindicatos. Qual é a expectativa dos servidores para essa votação na Câmara hoje? Então, a série de projetos hoje que tem na Câmara, tem vários deles são relacionados à questão dos servidores municipais, da ativa, da inativa, professores. Para os professores, interessa o complemento do piso, 3,75, que é referente ao piso devido do ano passado de 2018. Nós estamos em 2019. Na prática, esse mês de janeiro já é mês de novo reajuste, né? Não, esse aí você esquece. Esse aí já era. Esquece por enquanto. Né? Não tem nenhuma novidade. Isso. 3, então, na verdade, o 3,75 é o que faltou no ano passado. Para os professores que a prefeitura está usando de plano. Parâmetro para aplicar para todos os servidores. Certo. Ou seja, todos os servidores terão um incremento de 3,75 sendo deliberado na sessão da Câmara, que vai acontecer a partir das 9h30 dessa sexta-feira. Dá para repercutir a fala das sindicalistas? Vamos ouvir aqui a Márcia Abdala. Primeiro a gente vai ouvir a Márcia Abdala, que vai falar dessa expectativa dos servidores professores. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. Vou falar com a Márcia Abdala, presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino, que vai falar para a gente da expectativa para a sessão de logo mais, que vai tratar da complementação do piso de 2018, os 3,75. É isso? Márcia, bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia a todos. Sim, acontece agora a votação desse índice que foi negociado com o Executivo no ano passado, dessa diferença salarial, os 3,75%. Nós tivemos aí um longo embate no ano de 2018, inclusive fizemos greve com uma grande reivindicação, e uma delas era a reposição devida aos professores. Naquele momento nós tínhamos recebido apenas 2,95, que era a inflação do período. E devido ao índice prudencial estar acima do limite, o argumento do prefeito à época é que não poderia dar o restante da reposição. Então ficou acordado que assim que o índice baixasse, essa reposição salarial seria concedida aos professores. Então foi encaminhado para a Câmara um projeto. No primeiro momento nós estivemos com o secretário Geraldo Lino também para fazer algumas adequações. O projeto apresentava algumas inconsistências que foram corrigidas e agora está sendo votado, deixando claro que esses 3,75% é a reposição, o restante da reposição de 2018. Essa lei de hoje não deve causar inconformidade por conta dos vereadores, deve passar tranquilo, né? E em relação ao retroativo? Bom, em relação ao retroativo, é um ponto também que nós, à época, em outubro, quando estivemos com o prefeito, questionamos. Naquele momento ele não deu nenhum posicionamento. Inclusive agora, com o encaminhamento dessa minuta do projeto de lei, ele retroage os seus efeitos a 1º de janeiro. A reposição, os 3,75 será dado apenas nesse mês de janeiro. Nós vamos estar, posteriormente, convocando os professores para estar discutindo esse assunto e ver a melhor maneira para termos recompostos aí esse ano, esses 12 meses, nesses 12 meses, essas perdas que tiveram. Em relação a 2019, uma nova luta, 4,17 é o que o prefeito já está devendo, né? Porque o piso foi aprovado ainda esse mês, no começo do mês de janeiro, né? Qual que será a providência? Qual que é a expectativa do sindicato? Já recebeu um aval do prefeito, uma sinalização? Eu falei com o prefeito e ele disse que será concedido também. Vamos ter que sentar novamente para estar discutindo o assunto. Não foi colocada nenhuma data, mas nós já estamos buscando um agendamento para estar falando sobre essa reposição dos 4,17, para que não se estenda por muito tempo e os professores acumulem mais perdas. Mas janeiro, garantido que não dá certo. Bom, janeiro, o que nós temos de certo é os 3,75 até o momento. Obrigado. Eu agradeço a todos os ouvintes e peço que os professores venham aqui para a Câmara para estar acompanhando a votação. Muito bem, então nós ouvimos a Márcia Abdala, né, ela que é presidente do Sindicato dos Professores, né? Sim, presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino, e ela faz um convite aí para os professores que estiverem ligados na programação da Mais FM para comparecerem lá à sessão extraordinária para estar acompanhando a votação. Você falou também com a Regina Faria, que é do Sindicato dos Servidores. Dos servidores da centralizada, né? Que também vão ter suas pautas discutidas lá. Vamos ouvi-la? Ok, vamos lá.
Realmente hoje, às 9h30, tem uma sessão extraordinária da Câmara para votar diversos projetos de lei, dentre eles 2 que estão sendo negociados já há bastante tempo, né, que é a questão da database e o outro da titulação, que é um direito já adquirido do servidor desde julho, na realidade, desde o início do ano de 2018, já existe um direito líquido e certo do adicional de titulação para todos os servidores que respondam aos requisitos da lei. Em relação à titulação, como eu disse, não necessitaria de uma nova lei, porque a lei já existe desde 2016, para ser implementada em julho de 2018. Apesar de não concordar com a necessidade de uma nova lei, nós acabamos em dezembro acordando que seria enviada agora, em janeiro, uma nova lei com impacto com o índice já equacionado. Acontece que nós conseguimos um documento com o prefeito de que não haveria nenhuma mudança na legislação existente sobre essa questão, tanto para a administração centralizada quanto para a saúde. E, no entanto, quando nós tivemos acesso às minutas, a gente percebeu que houve alteração, contrariando ao que tinha sido acordado. Não são questões, assim, tremendamente relevantes, mas a questão que fica é que os acordos realmente não são cumpridos na íntegra. Uma vírgula faz diferença, sim, né? E principalmente porque ela compromete a confiança nos acordos que a gente faz. E a outra questão em relação à database é que também, nas negociações de dezembro, ficou proposto pelo prefeito que em janeiro ele mandaria o resíduo que ficou da negociação de 2018, que era de 3,75%, que ele pagaria e iniciaria a discussão da database de 2019. No entanto, o texto que foi encaminhado para a Câmara define esse 3,75 como sendo a database de 2019, ou seja, engoliu o negociado, seria o 3,75 residual de 2018. Bom, depois de muita discussão, a gente fez alterações na lei, conforme retornando ao que era, mas nós tivemos na Câmara e realmente não tem, pelo regimento da Câmara, mais tempo hábil de alterar texto de lei. E nós percebemos que a Prefeitura, na reunião que a gente teve ontem, né, na Secretaria da Receita, da Fazenda, inclusive chegaram a ameaçar que se a gente criasse muito caso, eles tirariam os projetos de lei. E isso é uma expectativa do servidor de muito tempo. Então, nós mais uma vez negociamos, a prova do jeito que está, e depois a gente tenta mandar uma nova lei para alterar novamente a lei da titulação e começa a negociar a database de 2019 e em fevereiro vamos ver se a gente consegue realmente retomar o que foi acordado em dezembro de 2018. Então, fica o sentimento que é muito difícil negociar, né, porque nem os documentos, nem a palavra está sendo mantida, mas o nosso caminho é esse, né? Nem tudo é muito fácil. E vamos em frente. Notícia de última hora, seu Edmar Silva. Diga. Notícia de última hora, diz que está tendo uma movimentação aí dos professores para que estejam lá na Câmara Municipal para pressionar os vereadores a colocarem as emendas, utilizarem-se das emendas para colocar alterações nesses projetos de lei que não foram aceitas porque a Prefeitura mandou no apagar das luzes. Na verdade, o prefeito nos últimos, não só nos últimos tempos, mas desde o começo, né? Ele manda esses projetos, são 9 projetos que estão na Câmara hoje, são projetos, alguns deles assim, todos têm importância, né? Mas, assim, são assuntos que precisam ser debatidos com mais calma, com mais tranquilidade. E, no entanto, é jogado, assim, no período de recesso parlamentar, né? Tem muita gente que, de repente, o vereador está viajando, está lá na praia, tem que correr aqui para participar da sessão, ou, né? Assim, a impressão que dá é que é enviado nesse período, né? E pode observar, não é a primeira vez, mandado esses projetos nesses períodos de recesso para poder fazer em sessão extraordinária. Não tem tempo para discussão, não tem tempo para debate, não dá para ouvir as partes, né? E não tem audiência pública. Não tem audiência pública, não tem nada. Ou seja, passa o rolo compressor. Tipo assim, olha, lá eu tenho a maioria, então eu mando e vai passar mesmo, né? E tá tudo bem. Tô chegando, passei. Passou o trator em cima e pronto, acabou, né? Então a gente vê aí a manifestação da sindicalista, né? Dos sindicatos.
E o que fica é, uma frase que a Regina Faria disse aqui, que eu achei interessante, é assim, olha, o que está escrito não vale, o que conversa não vale, o que vale então? Né? Então, de qualquer maneira, os trabalhadores, né, dos trabalhadores da educação municipal, os servidores públicos municipais, né, estão acompanhando a sessão da Câmara, que começa daqui a pouco, às 9h30, né? E vamos ver, no final das contas, o que acontece na Câmara. A gente já sabe, né? Os projetos vão passar, porque a maioria aprova do jeito que vem lá do Executivo. Mas não vamos desmerecer que a participação é importantíssima. Isso, a participação é fundamental, até para mostrar, né? Para mostrar força e mostrar lá seu descontentamento com alguma coisa que não estiver acontecendo do jeito que eles precisam, na verdade, do jeito que é harmonioso, né? A harmonia. O serviço público é harmonia. Muito bem. O nosso tempo está esgotado, Paulo, mas eu queria ainda ver a sua manifestação sobre as mudanças que estão sendo feitas no Executivo, né? O Executivo Municipal está sofrendo uma série de alterações no seu organograma. Aliás, inclusive, um dos projetos que está na Câmara hoje altera o organograma da Câmara, cria assessorias especiais, né? Cria uma série de cargos e queria ver a sua manifestação sobre essas mudanças que acontecem no Executivo. Eu queria comentar mais pontualmente a questão de o prefeito convocar uma tropa de assessores especiais para serem a sua extensão, né, fora do gabinete. É que isso é um pouco preocupante no sentido de que o próprio prefeito tem seus secretários municipais que são o primeiro escalão, né, nas pastas específicas, para trazer os resultados. Agora, eu entendo que o prefeito, com essa medida, está colocando seus olheiros, né? Olheiros, não. Na verdade, é o seguinte, uma coisa interessante, porque quando na época da eleição, e isso não é só da prefeitura, é do Estado, é no governo federal, tem aquela discussão, não, vou diminuir as secretarias, vou diminuir, né, a máquina, porque tem que economizar, porque tem que ser, a máquina tem que, né, tem que ser mais enxuta, né? Beleza, tudo bem. Né, o prefeito fez isso, fez essa promessa de reduzir secretarias, né, de fato, reduziu algumas, mas agora ele cria, né, uma série de cargos de assessorias especiais, né, que na verdade tem o mesmo, financeiramente, tem praticamente o mesmo gasto, né? Ou seja, se tirou uns daqui, agora põe outros de cá, quer dizer, para onde que foi a economia que foi proposta, né? Aqueles que entendem também que essas mudanças vêm para satisfazer o cenário estadual que foi eleito, o cenário federal que foi eleito, que inclusive esse corte de comissionados que está sendo noticiado. Essa é uma conversa que tem nas ruas, que 400 a 500 comissionados serão exonerados, né? Que, em contrapartida, virão aqueles que apoiam para acomodar os novos governos, né? Ou seja, na prática, o que está acontecendo é que já está sendo feito um cenário para 2020, né? Está se armando uma equipe de choque aí para a campanha eleitoral de 2020. Então, na verdade, está fazendo a Prefeitura Municipal está virando um comitê de campanha eleitoral para 2020, né? Então é isso. E 2020 é logo o ano que vem. O ano eleitoral, né? O governo Roberto Naves, na minha opinião, já acabou, né? Nem começou e já acabou. Por quê? Porque os 2 primeiros anos ficou nesse enrola, nesse puxa-empurra, né, reclamando do governo passado, falando mal do governo passado, não concluiu as obras, né, as obras estão aí, as creches, né, as escolas, tudo parado, né, continuam as obras inacabadas, a Brasil Norte está lá inacabada, né, para a gente não dizer que a gente está falando bobagem, a Brasil Sul parou também, né, não avançou. Ou seja, não fez absolutamente nada de concreto e agora já começou a campanha eleitoral, né? Já está fazendo formação de campanha eleitoral para 2020. Por isso que o governo tem que ser muito dinâmico. Tem que ser rápido, tem que ser dinâmico, não pode ficar enrolando. Primeiro né? ano estou fazendo coisa, no segundo estou fazendo também, terceiro estou terminando. O tempo passa, né? Como dizia antigamente, o tempo voa. E daqueles que falam que são só 4, que vai demorar, são 4 anos. Não, são só 4 anos. São só 4 anos, passa muito rápido. Muito bem, nosso tempo está esgotado, né? Você está agoniado para descer lá para a manifestação dos servidores e acompanhar, eu sei que você está, acompanhar lá na Câmara, né?
a sessão extraordinária. Nós queremos agradecer a você que nos acompanhou, que participou, que deixou seu recadinho aqui na nossa live, né? Amanhã é sábado, né? Dia de folga da nossa equipe, mas na segunda-feira, às 8 da manhã, ao vivo, nós estaremos aqui prontos, trazendo todas as informações para você. Tá bom? Às 11 horas tem reprise, tem representação na Web Rádio Nova Gospel, você digita www.radionovafm.org, né? A nossa Web Rádio Nova Gospel reapresenta o programa para você que nos ouve às 11 da manhã. Muito obrigado. Às 20 horas tem reprise novamente, e aí nós queremos também agradecer a todos que nos acompanham no período noturno. Um abraço para você. Bom final de semana para todos e até a próxima oportunidade. Isso, até lá. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e o deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Mais FM. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87.